Bom, gente, eu sou o professor Luciano, bem-vindo ao nosso segundo podcast. Oi, gente, eu sou o Luan, eu sou o presidente do Grêmio e é minha primeira estreia aí e a gente trouxe convidados. Estamos aqui com o nosso convidado, o Romeu. O Romeu, ele é professor, ele é ilustrador, ele é escritor, ele é um faz tudo. Cara, é bom. Cara, é arte, né? E eu sou a voz do Além, a Fernanda, mas eu estou aqui. Nós temos a nossa voz do Além firme e forte aqui. Ela fica sem microfone? Não, mas ele capta aqui. Não, eu acho que você podia falar um pouquinho de você, quem é o Romeu. Você é o Romeu, professor. Você já sabe Fala um disso. pouquinho, eu sei que a gente trabalha junto há 6 meses. 6 meses de parceria. Mas eu dou aula no Zenai há 3 anos. Então, ele não estava lá. Mas Eu cheguei esse Eu sei que ano. Eu sou o novato da história. você já dava aula lá, né? Então, assim, eu queria saber assim, vamos falar um pouquinho da sua história. Da minha história. Da onde você veio? Eu vim do Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu queria que ele perguntasse. Você aqui, você tem que só... Vou falar pra você. Eu vim do Rio de Janeiro. Eu brinco assim com ele, mas a gente tem uma intimidade. Intimidade, né? Tem liberdade e libertinagem, né? Já ultrapassa a liberdade. Então, eu venho do Rio de Janeiro, de Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, e em 88, mais ou menos, a partir de tudo, a gente foi parar no Capão Redondo, na região do Capão Redondo, né, mais precisamente no Parque Santo Antônio, num barraquinho ali onde entrava água, enfim. E é isso, acho que essa. Você falou que é de lá também, né? Sou bonito. Peço que Eu eu moro na rua do posto. Morava na rua do sei. posto, no campo do Aço. Sei, eu faço capoeira ali perto. Da onde você vem? Sabe o nome do campo é ACDC Margarida. Eu faço. Você faz com quem? Mestre Gigi. Gijo? Ah, conheço, que era da casa do Zezinho. Acho que é. Ele era da casa do Zezinho, esse Gijo, que era o Ginga Zezinho. Isso, é Gingasa. Agora é Gingase, mas ele era do Ginga Zezinho. Tá vendo? Já sai até. Tá vendo? Mas deixa eu te perguntar, sobre você morar no Capão, você pegou muito da periferia. Você sabe que ele foi meu mestre. Sério? Você já... Eu fiz capoeira. todo no seu livro, no Valo Velho, tem um personagem que é capoeirista, né? Que é o Passarinho. O Passarinho, ele é capoeirista, né? Então, você acha que você pegou inspiração sobre isso? Peguei muita inspiração. Eu faço capoeira até hoje, faço com o Júlio, no Mestre Raio Negro, que é do grupo Magia. Jesus. E fica ali do lado da fábrica de cultura, na casa de cultura, São Luís. Não tenho ido sempre, porque à noite a gente tem uma ocupação, né? Nós dois, em particular. Ocupação profissional. Profissional piorou, né? É na escola. Eles falam ocupação profissional, aí O que você faz na escola? eu vou pra escola, eu tento dar aula. Mentira, Eu leciono. Então é isso. E aí não consigo praticar a capoeira como eu gostaria, mas eu curto. E sim, o Passarinho ele é inspirado num dos mestres, e o mestre Gijo e o mestre realmente conheci. Né? Ele era um jovem que foi mestre novo, enfim, e que se meteu com uma briga e acabou sendo assassinado. Então eu queria te perguntar. Isso aconteceu. Sobre... Todas as histórias que estão no Bolo Velho aconteceram, só que não naquela ordem que está lá. Sim. Isso tudo, você acha que influenciou muito a sua cabeça sobre a arte? Ou, tipo, sua base de arte, vamos supor assim, vou usar rótulos
sua base de arte veio muito da periferia, então eu acho que esse caminho todo que você passou pelo Capão te influenciou muito da sua arte hoje. É que aí entra na parte do milharal que eu dizia para vocês, a gente tem que debulhar com calma. Vamos lá. Eu sou um cara da periferia, mas trago uma história. Né? Primeiro, quando você fala de um cara que veio do Rio de Janeiro, logo, eu não sou daqui. Né? Meu pai é mineiro, minha mãe é mineira, então eu vou trazer essências também de fora. Né? Como a maioria dos migrantes nordestinos, do norte e do sudeste também, do sul, né, que vêm para São Paulo e são a mão de obra de São Paulo e a gente não fala, a gente não cita isso. Quem constrói São Paulo, quem coloca os blocos aqui é os migrantes, as pessoas da periferia. Porque esses migrantes vieram nos anos 70, 80 e 90 para cá, para arrumar um trabalho, para construir a vida, e de diversas realidades, diversas situações, né, diferentes, mas eles não foram aceitos nas áreas nobres de São Paulo. Eles foram meio que expulsos para as periferias. Porque periferia é separado, pelo menos pelo significado da palavra periferia, é separado do centro, longe do centro. Eles foram empurrados para essas regiões onde eles tiveram que invadir espaço, terreno da prefeitura e construir lá próximo do córrego. Por que marginal? Porque é a margem da sociedade, é a margem do rio também. Então, literatura marginal, a gente não está falando de pessoas criminosas, a gente está falando de pessoas que vivem à margem da sociedade. E aí, lógico, respondendo a sua pergunta, sim, me influenciou muito a periferia, mas não só a periferia. A trajetória, né? Você falou um pouquinho da sua trajetória, mas explica a sua trajetória na arte em si. Vamos lá, então. Começou isso, que também tem a ver com a inspiração, né? Sim. Porque eu fui um aluno da Casa do Zezinho, da única da Zezinho, que também está muito presente no livro. As ONGs, os espaços sociais da vida, como a capoeira, por exemplo. Então, um dos espaços sociais que estão lá, os bares, estão presentes, muito presentes na periferia, no poder, né? São esses espaços. E a igreja. Então eu fui um rapaz que frequentei bar, igreja e ONG nessa ordem. Tudo misturado, foi uma mistura, né? Nessa ordem, porque era assim, ó. Porque é só na periferia que tem essa junção. Só na periferia que tem essa junção. Que é o fliperama dentro do bar. Né? Você tem crianças, jovens, num ambiente adulto. Se quiser. Não, porque a gente tem aqui a gente está na escola e aí a gente tem barulhos externos, mas a gente vai seguir. Vai seguir. Depois você dá uma limpada. Depois eu dou uma limpada. Os ruídos A vão gente embora, sabe gente. que você é o editor do Gestor. faz os cortes, estilo Cidade de Deus, você faz um remix ali, né? Então vamos lá. Os bares com fliperamas, coisa de última linha, entendeu? Isso é legal. Aí você tem isso, essa junção, sabe? Essa química aí que não funciona, que é igual uma bomba atômica, num ambiente só. Aconteceu uma vez, eu descendo da casa da minha tia e sempre passava num bar, num determinado bar. Hoje o bar virou igreja, só pra ver se por conta desse fato. Passava na frente do bar e nesse dia eu resolvi não passar. Uma coisa assim, né? Alguns dizem que é ritual, outros dizem que é sorte. Sorte já diz, né? Já dá uma denominação que há alguma coisa entre o céu e o inferno, entendeu? Entre a terra. Já dá uma ideia aí. Então, eu resolvi não passar lá no bar naquele dia que eu sempre ia para jogar fliperama.
E entrei na minha casa, quando eu fechei o portão, eu ouvi os disparos, né? E houve uma pequena chacina. A chacina geralmente costuma ser mais de 3, né? 2 a 3 pessoas ali. Não foi 10 não, mas foi 5. Coisa corriqueira, né? Da época, a gente tá falando de 94. Era normalidade, até era boa. Então, boa, né? eu nunca normalizei essas coisas. Eu morei um período curto, mas eu morei um período no interior, em Tatuí. Então, de uma cidade pacata, tranquila, pelo menos em 94. Hoje já é mais agitado. Pra Capão Redondo, o suco do Brasil, o menino que virou suco. É o menino ou é o homem que virou suco? Tem um filme, uma coisa que me deu suco. Mas o suco de Brasil, aquilo ali. Então você entra, fecha a porta e ouve os disparos. Um dos amigos meus que morava na rua levou um tiro de raspão. Então assim, você vê que mamãe fala que é livramento, né? Mas é uma coisa, e aí no domingo a gente ia pra igreja, era essa a minha rotina, e eu acho isso muito legal. Assim, eu sempre fui a favor de ir pra igreja, mas eu também lia Nietzsche, né? Então tem umas coisas que não acontecem, não é muito comum. Mas, e aí eu não me sentia, porque assim, meus irmãos são mais velhos do que eu, então eles já liam essas coisas e me mostravam isso. E eu ficava interessado. Mas eu encontrei um lugar, e eu não me identificava, não, era um OVNI, né? Não me identificava com ninguém da rua que gostasse daquilo ali. Porque ao mesmo tempo que eu ouvia Racionais, eu ouvia Beethoven. Meus irmãos eram mais velhos, meu irmão estudava violão, eu sou sobrinho, meu tio era professor de música. Então, sobrinho de um professor de música, você escuta tipo. Muito legal. E aí, onde eu comecei a me identificar com as outras pessoas? Na casa do Zezinho. Porque lá as pessoas leem muito, né? Tem aula de filosofia. Mas a aula de filosofia é uma outra coisa, sabe? Ele começa trazendo a filosofia no questionamento prático, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Onde isso interfere na nossa sociedade? Onde a minha relação com a vida interfere na nossa sociedade? Eu acho isso importante, né, que você falou, que é como as pessoas também te ajudaram, né, como professores, te ajudaram você estar talvez aqui, né? E aí, quando você falou dessa aula de filosofia, eu lembrei de um episódio de Maluco no Pedaço, onde o Will, ele se inscreve no curso da faculdade. Esse mesmo. Ele vai pro curso da faculdade e desiste da aula de filosofia ocidental, e quando ele vê, ele percebe que isso era uma coisa que ele precisava, talvez, ele tá pouco pra voltar, né? Então eu acho que isso assim, uma aula de filosofia, né? Você falou de. Que eu acho assim, em casos, acho que a saúde dentro da periferia, ela tem um papel muito fundamental em tratar a galera, assim. Vamos lá. Ele falou de ajuda. Também tem uns que não ajudam, entendeu? Acho que é importante citar esses caras também. Não vou citar nomes, mas é importante. Por quê? Porque hoje eu sou professor e eu sei o valor de estar aqui falando de jovens. Entendeu? E ele também, ele está aqui. Não vou falar nem dele, que eu acho lindo o trabalho que ele fez, por isso que eu vi. E o trabalho que vocês estão fazendo também, de se dedicar a isso aqui. Isso é importante. Porque pode virar um profissão de vocês, mas pode ser que vocês tenham outra profissão, né? Que não tem nada a ver com jornalismo, não tem nada a ver com literatura, mas que vocês vão ter a essência do que é isso aqui. Né? Que é trabalhar com a comunidade, que é falar sobre questões sociais. Aonde vocês estiverem, isso vai estar na essência de vocês. Que vocês participarem de um projeto, como acontece comigo, né? Independente de onde eu estiver, o projeto social faz parte da minha vida.
Já tá no meu sangue, assim, no meu DNA. Então, quem me deixa doido é um cara virar e falar assim, quem trabalha, quem faz projeto social é trouxa porque trabalha de graça. Nossa, sangue sobe, entendeu? Eu acho que é o melhor pagamento. Eu fiz parte da Educata por um bom tempo. E assim, eu trabalhava a semana inteira e sábado, 8 horas da manhã eu tava lá, não ganhava nada. Então, Mas é reconfortante. Eu faço festa voluntária na. Conhece Liga Solidária? Liga Solidária, eu vou falar. Então, sempre faz uma festa junina bem grande assim. Pô, legal. Quem tá classe carente, é sempre gostoso ver as coisas. A gente tem visto muito da educação, né? Da educação E popular. você, o que você faz? Eu- Rede social? Eu faço o cursinho popular na USP, que é tão elitizada, mas que tem um cursinho popular lá. E todos os professores que Quando você entram. se formar, você vai dar aula. Quando todos os professores que entram, eu falo, eu quero que vocês que estão aqui dentro dessa sala passem. Porque a elitização de espaços hoje é muito forte. Você pode até comentar um pouco sobre como é elitizado tanto a arte quanto os espaços. A gente tava tendo aquele papo antes que você falou sobre que eu falei sobre a dificuldade de fazer arte, essas coisas, até falar sobre a elitização. Eu falei, não, deixa eu podcast essa pergunta, porque. Mas qual que é a escola que você estudou lá? Não é meu pai trabalha lá, minha madrinha trabalha lá, ele dá aula de TI, e aí eu tive esse contato. Ele é uma- Você sempre estudou aqui, Sempre estudei aqui, desde o primeiro ano. desde o sexto. E no primeiro Primeiro, quinto eu fiz escola particular. Meu pai era amigo do diretor, e aí. Isso é legal, isso é importante. Isso é importante. Conhecer pessoas. Conhecer contatos, né? É importante. E isso eu tive na casa do Zezinho, de contatos, de ter pessoas que me apoiassem. Porque tem uma coisa que a gente chama de pensamento de classe. Como funciona isso? Estamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas pensamos diferente. Né? Por exemplo, se eu virar pro Luciano e falar assim, Luciano, eu quero escrever um livro. Luciano, como professor de português, vai falar, cara, que legal. Escreve lá, me manda o texto que eu quero dar uma olhada. Lógico que ele vai pegar as ideias boas, né, e vai falar assim, olha, tá bom, vai pegar as ideias boas e vai responder, não vai pegar pra ele, não. Vai falar, tá bom, isso aqui É, do tal. Luciano duvido um pouco, né? Tem que mandar registrado, então, pra você, Luciano. Aí, ó, já fica a dica, quando você for mandar texto pra ele, registra. PDF, nunca Word, por favor. gente. Registra na Biblioteca Nacional. Agora é só no Rio, mas tinha no HB da Norte. É só no Rio que você consegue registrar lá, ou pela internet. Mas mande pra ele, porque ele vai entender a ideia. Então, assim, o Luciano vai aceitar. Porque eu tava usando o Luciano como exemplo, porque ele vai falar, pô, legal. Ele não vai virar pra você e falar, não dá pra fazer um livro, né? Mas se a pessoa é da mesma relação que você, e você fala assim, vamos contextualizar. Eu morava num barraco que entrava água. Perdi 2 manuscritos originais por causa disso. Então, eu não tô, como é que fala, criando coitadinho. Tadinho de mim. Não é isso. É que aconteceu. E a vontade de matar ou se matar, ela é muito grande. Porque você fala assim, poxa, o meu trabalho, hoje eu tô com 30 e alguma coisa, você revela tudo, né? Você não é mais velho que eu. 18, né, Luciano? 18. Você tem defesas aqui, né? Você tá no seu território. Vamos lá. Então, assim, pra mim, isso era complicado porque as pessoas não acreditavam que eu pudesse escrever um livro ou ilustrar. E aí eu falava na escola, eu venho de escola pública e falava assim, quero escrever um livro. Jogavam bolinha de papel em cima de mim, né, que eu já tenho essa cara de nerd, jogava um monte de bolinha, que isso, não tem lugar ali, né, você não tem nem onde morrer, onde morrer, fala, onde quer morto, não tem, quer escrever um livro, onde já se viu, né, e era assim, e era essa a linha de raciocínio que eu paro.
Falou assim, bom, peraí, quero escrever. Mas como que eu faço? Qual que é o caminho? E aí eu fui falar com o professor. Ele escreveu um livro. E aí ele, partindo do princípio que eu era um aluno de escola pública, que eu não tinha onde cair, ele não conhecia completamente a minha realidade, mas ele sabia que eu não tinha condições. Ele falou, escrever um livro é impossível. Aquilo não foi um balde de água fria para mim, porque eu tinha uma instituição que eu frequentava, que era a Casa do Zezinho. E aí, quando eu chegava na instituição, virei pra tia Dagmar e falei, eu quero escrever um livro. Pô, é isso aí, vamos estudar. Entendeu? Esse é o caminho, você quer, agora vamos estudar, vamos fazer acontecer. Pô. A tia Dagmar era assim, mano, você estuda, você lê, não tem como escrever sem ler, vamos ler. É isso. Ela tem muito essa coisa de vamos fazer, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer. Esse material aqui, por exemplo, ele foi praticamente todo feito lá. O esposo da tia Dag, que é o Saulo Carru, gosto muito dele, é um mentor para mim, ele era ilustrador de livros e trabalhou na revista Realidade. Há muito tempo, você lembra da revista Realidade? Esse livro Não é te indicando a cidade, só dizendo que a revista Não, não eu existe sou uma mais. pessoa que eu pesquiso muito, então eu conheço essas coisas antigas de pesquisa, tá? esse livro Esse é 2016. Então, e aí o primeiro material gráfico foi esse. Depois a gente mostra aqui, calma. É muito bom. Então, aí esse material eu mostrei pra ele a ilustração do personagem, né? Do tio Saulo, e ele falou, rapaz, isso daí tem interessante. Tem alguém com você. Eu, como sendo uma pessoa religiosa, eu falo, tem mesmo, né? Tem muita gente, e é isso. E sempre a partir da fé. Né? Eu acredito que ela é importante, porque eu costumo falar que não tem como você ser ateu na periferia, entendeu? Porque senão você entra em depressão. Você tem que acreditar que existe algo mais forte. É igual o fio da teia da aranha. É quase transparente, mas está ali, entendeu? E é isso, essa coisa invisível, ela é muito importante. E essa... porque na Casa do Zezinho, foi através da Casa do Zezinho que eu fiz o Repórter da BN. Né? Já que você quer entrar no Repórter da BN. Foi na Casa do Zezinho que eu conheci o Marcelo Taz, eu tive acesso eu conheci o diretor na época da Vivo. Gente boa, ele falou no vídeo que era amigo do Romeu. Preciso de muita indicação para isso. Olha lá, quem quiser internet. Não é? O network tá sendo feito, né, galera? É muito importante. Olha, quem quiser internet de graça, eu tenho um amigo, né? Periferia são os reis do network, né? Conhece todo mundo. Network. Network Eu hoje. aprendi a fazer network na periferia. Mas mais precisamente na Casa do Zezinho. Eu costumo falar que a Casa do Zezinho é como a Casa dos Médicis. No tempo do Renascimento. Vai todo mundo pra lá. Mas é legal ter um espaço assim, acho que a periferia ela precisa de mais espaços, assim, porque às vezes é muito difícil você tem pessoas muito boas, mas é difícil essa pessoa achar um caminho para ela seguir aquilo. Isso, e aí eu começo a me estruturar, porque primeiro, antes de você ter um pensamento de ideias artísticas, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que é possível. E aí começa todo um trabalho. É um trabalho de dentro para fora. A partir do momento que eu encontro pessoas, poxa, estou conversando com um cara que é ilustrador, então é possível. Está perto de mim, é possível fazer isso aqui. Então ele não fez nada assim no sentido de cara, eu tenho que desembolsar um dinheiro para patrocinar. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de acreditar. Porque se eu não desenho, não vou ter uma publicação. Só que um monte de gente disse que não dá.
Então eu tenho que remar contra a maré. De onde eu venho é isso, essa é a palavra. E aí entra em alguns outros ambientes. Por exemplo, fui jovem aprendiz. Como jovem aprendiz, eu fui do ESPRO, não sei se vocês já ouviram falar, ESPRO Ensino Social Profissionalizante. Lindo eles, ficava no Barão. Conhece a Barão, né? Você lembra quando foi asfaltado? Né? Peguei meu currículo lá. Então, quando Monteiro Lobato foi morar lá, você lembra? Que ele morreu ali, você sabia, né? Você não estava no dinheiro? Não? Tá chegando por mim. Ele tava lá, ele tava na parte de baixo. Na redondeza, ele tava na redondeza? Não sei que ele tava. Então, e aí eu trabalhei pelo ESPRO, numa empresa, que é o Grupo Leopoldo, num restaurante. E pelo ESPRO eu fiz o Healer, participei do Healer, que é liderança juvenil, onde os jovens, todo ano tem isso, eles fazem um desafio, tem um desafio lá, que eles vão mandar pro jovem, vamos supor, vou partir do que foi feito no ano que eu fiz, que era 2010. Por exemplo, Jovem Repórter. O Jovem Repórter, ele tem que fazer uma matéria falando da comunidade dele, e aí ele tem que apresentar um problema da comunidade, mas também tem que dar uma ideia de solução. E qual que é o problema da comunidade em que eu estava estabelecido? Era a enchente. Todo ano tinha enchente. E aí eu fui apresentar esse problema, para falar da enchente. Eu precisava de uma ideia de solução. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Só que você está achando que o fácil é fazer o filme, né? Que é um curta documentário. Mas hoje eu tenho um celular. Na época eu estava assim, sem nada. Sem celular, sem câmera, sem nada. Como que a gente faz? Como conta pra mim? Antigamente era bem complicado. Eram as mãos vazias e os mas a gente tá conhecidos, em né? 2010, né? Então, antigamente assim não sei. Olha só. A já tá chegando a... Não, já tinha celular, já tinha as coisas. Eu que não tinha dinheiro, não sei. Eu ganhava 400 por mês. Não era tão acessível, mas hoje em dia. Hoje é mais acessível e hoje a gente tem um trocado, a gente dá aula, a gente trabalha. Tem pessoas que vivem nessa realidade. Tem pessoas que moram na periferia, né? E não têm condições. E aí, você concorda comigo que você mora naquela região. Tem pessoas com essas necessidades. Mas como fazer isso mesmo sem condições? E aí entra o que você falou, que é o network. Conhecia todo mundo. Então, eu fui atrás de um colega meu, que era da Brava Companhia, e falei assim, olha, eu preciso fazer um filme. E eu não tenho câmera. Como que eu faço? Ele falou, eu conheço um documentarista. Todo mundo conhece alguém. Conhece Ciclano, que Ciclano conhece Beltrano. Todo mundo odeia o Cris, que é aquele cara que eu tenho um amigo que conhece um amigo, conhece um amigo. O carinha logo ali, conhece outro carinha logo ali, vai. Assim a gente chega no Marcelo Tazo, né? Um amigo conhece outro, que conhece outro, que conhece outro. Aí eu tenho. Teu amigo conhece outro e você chega e pinga. Peraí. Vai chegar, né? Agora a gente Pode falar as verdades, vai né? falar o que acontece. Eu fiz o prêmio Healer para eu fazer fiz parte, né? Fui me inscrever e tal, do Healer. Para eu fazer isso, eu precisava do vídeo. Consegui um documentarista que fez o vídeo no bruto. Eu estou dentro do enquadramento. Tá ok. E aí ele fez o vídeo bruto. Fez o vídeo bruto, precisava dar ideia de solução. Precisava eu mostrei o problema. Mostrei as casas que entrava água, tinha casa em pé, eu tenho 1,75, em pé,
eu esticava a mão assim, mostrava uma marca de água. Assim, a água vinha no meu peito. Né? Não, na hora que a gente estava filmando, não tinha enchente, mas tinha a marca da enchente. E dava no meu peito. E aí, tem esse documentário no YouTube. Projeto à Margem do Rio, de Romulo Rodrigues. Tá lá. E aí também apresenta a. Pode continuar. Pode. E também apresenta a ideia, mostra lá, né, o patrocinador, que foi o Marcelo Rosenbaum. O que estava acontecendo naquela época? Era 2010, o Marcelo Rosenbaum estava com um projeto, não sei se você ouviu falar desse projeto, ali no Campo do Aço, de pintar as casas em torno do campo. Ele pintou as casas em torno do campo com o patrocínio da Vivo e da Subrio. E aí o que acontece? O Marcelo Rosenbaum estava com esse projeto em parceria com a Casa do Zezinho. E nessa época eu já trabalhava, estava com esse projeto em mãos, falei com um amigo também, que é escritor, que é o Marcos Lopes, escreveu um livro que conta a história do Parque Santo Antônio, que é o Zona de Guerra, e o Marcos me apresentou para a equipe do Marcelo Rosenbaum. Falou, olha, ele tem um projeto e tal, é um filme, e já está fazendo, e aí ele precisa finalizar, precisa de câmera e tal. E aí o Marcelo Rosenbaum falou assim, vou patrocinar os projetos. Vou te dar uma câmera, pegou uma câmera, um celular de última geração, lá da Motorola. Ele filmava, é um computador na mão, filmava, mandava, já vi na internet, mandava o vídeo direto pro YouTube, coisa linda. Aí ele falou assim, vou patrocinar o seu vídeo, seu filme, só que eu quero, em contrapartida, que você venha ser o repórter da abelha no meu projeto. O que era o repórter abelha? O repórter abelha significa repórter amador. Mas qualquer um pode ser repórter abelha. Sair por aí entrevistando as pessoas é um repórter abelha. O primeiro repórter abelha do Brasil, né, vamos dizer assim, que a gente tem notícia, e mais conhecido também, é o Ernesto Varela, que foi um personagem que não era um jornalista formado, né, vamos dizer assim, era um repórter que era Marcelo Taz, um repórter amador e tal, que saía entrevistando as pessoas. E aí eu vi, eu costumo dizer que eu fui atrás do Marcelo Taz, né, como repórter Ernesto Varela, nessa época, que eu vi muitos vídeos dele. Tem vídeos dele naquela Serra Pelada, que o pessoal vai atrás do ouro e tal. Você tá pegando assim, eu me ajeitei, enfim. Aí o Marcelo Taz é o primeiro repórter da abelha, só para eu me situar aqui. E o Marcelo Rosenbaum, tantos Marcelo Rosenbaum me chamou para ser o repórter da abelha do projeto dele. Assisti o Marcelo Taz e fui ser o repórter da abelha, mas antes tinha o prêmio, certo? Ganhei o prêmio, fui para Campos do Jordão. Fui um dos ganhadores, porque são representantes de 27 estados. Eu representei São Paulo, mais uma aluna, foram 2 pessoas de cada estado. Então, todos os estados de São Paulo, todos os estados do Brasil, só porque você não é professor de geografia, só porque você não é professor de geografia, você me deixa cometer esse erro. Todos os estados do país, agora está certo, tinham dois representantes. E aí a gente foi para Campos do Jordão
ganhar o prêmio de melhor curta, né? Melhor reportagem, que é o Jovem Repórter. E aí no meu vídeo eu apresentei qual é o programa que eu falei? A enchente, isso aí. Eu aprendi isso em sala de aula. Gente, isso aí. E o Marcelo Rosenbaum não tinha patrocinado? Ele aparece com uma ideia de solução. Porque ele estava fazendo um projeto em volta do campo, ele estava pintando todas as casas em volta do campo. Só que ele moveu a comunidade inteira. São 180 mil pessoas só no Parque Central. Ele moveu todo mundo para pintar casas que não eram delas. Então eu falei, se as pessoas conseguem pintar casas que não são delas, se elas se unirem, elas fazem o problema do córrego ser resolvido. Que é ser canalizado, é ir na prefeitura, é resolver o problema que todo ano tem, que é enchente. Entendeu? Então, ali estava a ideia e solução. Não diretamente, mas era uma ideia, a ideia de unir as pessoas. E ele estava fazendo aquilo na prática. Quando eu apresentei isso para ele, ele adorou a ideia e me chamou. Falou, ó, vou te patrocinar, mas eu quero que você seja um repórter da abelha. E no projeto dele, foram muitas pessoas de fora. Primeiro que ele juntou, se eu não me engano, eram 10 a 15 arquitetos do mundo inteiro. Veio pessoas da Inglaterra, da França, da Alemanha, de vários países. E ele convidou artistas para ir lá no dia da inauguração. E eu estava lá, fui fazendo a reportagem, só que não era só eu. Era igual vocês aqui, né? Não era só eu, era uma equipe de 5 pessoas, repórter da abelha e tal. Só que na hora de falar com o Marcelo Tazzi, ninguém queria, todo mundo fugiu. Olha, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Aí eu fui, né? Não que eu tivesse coragem, mas eu fui. Foi lá, tem que ir, vai, vamos lá. E o tio Saulo, que era o fundador da Casa do Zezinho, fala na frente de todo mundo, ele é o Abelha. Pronto, aí virou, né? Virou Abelha, virou codinome, virou logomarcas, virou... É o vulgo. O vulgo Abelha. E aí ficou, né? Ficou uma marca aí nessa brincadeira. Entendeu? Que eu passei a usar nesse livro de literatura marginal, para separar um pouco também o artista que faz literatura infantil e tal, do artista que faz um livro um pouco mais pesado, um pouco mais adulto, né? E como foi para você assim, essa transição, de você entrar na literatura marginal? Do infantil? Para chegar na literatura marginal, assim, qual caminho você percorreu? Assim? Eu digo que foi o inverso. Eu já tinha os textos de literatura marginal e tive, que aqui foi uma encomenda, né? Aí o Walter falou, olha, vamos fazer um livro infantil, então, com um ar pedagógico, vamos fazer isso. E aí eu tô acelerando muito. Não, você tá contando toda a sua trajetória, eu acho que foi bem... E aí, só para concluir a sua pergunta, o que acontece aqui? Ele tem todo o aspecto da literatura marginal aqui. Vamos pensar, numa sociedade, fui jovem aprendiz, que está abaixo da hierarquia ali, abaixo até do estagiário, entendeu? Que é pisado por todo mundo, entendeu? Um cara da periferia, ele se sente um ser humano pisado por todo mundo. Eu, pelo menos, me senti assim, tá? Se os outros não se sentem, eu me sinto nessa colocação, que é pisado por todo mundo. E não tem, a gente não está falando só de raça, de cultura, que às vezes a pessoa vem do Nordeste e ela sofre preconceito também, o tanto de xenofobia que a gente tem em São Paulo. Precisa ser denunciado essas coisas. Precisa ser denunciado, precisa ser falado isso.
E eu me sentia muito assim, me sentia pisado, assim, e tal. Mas também me sentia que eu tinha que evoluir, eu tinha que criar uma arma genética ali, entendeu? E quando eu falo de uma barata geneticamente evoluída, tem um pouco desse contexto. Eu trouxe para uma metáfora uma questão que eu vivia. Lógico, metáfora faz bem, né? Então eu peguei todos esses textos pesados que eu já tinha lido, que eu já tinha construído, e só fiz uma adaptação para uma criança assimilar a história. Mas ela não é uma história infantil gostosinha, fofinha. É uma história infantil meio densa quando você percebe o que está por trás dela. Entendeu? É uma barata que ela vai entrevistar uma garrafinha. E essa garrafa ela vai contar toda a trajetória dela ser largada, dela ser jogada num bueiro, né? Um bueiro onde enche, entope e aí vai para as casas. Então é a minha realidade que está aqui, entendeu? Só que de uma forma leve, de uma forma bem sutil. Então eu não diria que eu fiz transição, não. Eu já estava na essência. Estava na essência. A essência precede a existência, digamos. É Filósofo. filósofo. Aula de filosofia, que só falta o lápis pra gente quebrar. Eu ia perguntar, quais são as principais dificuldades de escrever um livro? Um assim, ou o infantil, no caso, ilustrado, ou o literatura marginal que ele leu o livro, ele veio com o personagem do livro. Eu mandei pra ele hoje em dia. Eu li umas páginas rapidinho assim só. Ele veio com os personagens do livro, olha, adorei. Eu tenho até uma pergunta sobre os personagens. Mas, Bom, quais são as mais. Acho que a maior dificuldade de escrever um livro, vamos falar da literatura marginal. então, vamos lá. O livro. O livro ele surge de alguns amigos. Você falou de algumas pessoas, você citou pessoas que eu entrevistei, né? Teve outras pessoas que eu não citei aqui, por exemplo, que são pessoas que fizeram parte da minha história para eu compor o livro. Por exemplo, a atriz Bel Kovarik. Bel Kovarik é uma atriz de teatro que estava na casa do Zezinho em 2011, numa festa da Tia Dag, que eu fui fazer a entrevista lá. E aí eu não conhecia, não sabia quem era. Pra mim, a festa da Tia Dag tá cheia de gente. Pode estar o presidente da República lá, você não sabe quem é, entendeu? Ou um futuro presidente da República e você não sabe quem é, entendeu? E aí tem pessoas de todas as classes sociais num único lugar. Você conversando assim com elas normalmente. Foi entrevistar uma pessoa e tal, qual que é a sua profissão? Pergunta, né? Assim, o que você trabalha e tal. Eu sou presidente do banco francês. Nossa. Desculpa, Calma aí, para a gravação. Para o ônibus, eu quero descer. E aí eu fui conversar com a Bel Kovarik, que ela até brincou, né? Mas eu já tinha feito as entrevistas, já tinha conversado com o Marcelo Taz, já estava um pouco calejado, vamos dizer assim, né? A gente tinha conversado com bastante gente. Aí ela brincou, falou assim, eu vou ser a primeira a ser entrevistada? Eu falei, não, eu entrevistei várias pessoas, né? Mas gostaria de te entrevistar e tal. Cada pessoa aqui tem uma história. Eu ainda falei assim, dá pra escrever um conto aqui, né? Cada realidade aqui que eu tô encontrando. Ela, nossa, você gosta de escrever? E aí virou um papo, virou uma conversa. Eu gosto. Não sabia, não fazia ideia com o que eu tava falando. Eu gosto. Meu sonho é transformar meus textos em uma peça de teatro. Aí, quando eu falei isso, ela falou, eu sou atriz. Quase que eu falei, tô aos textos, né? Mas tava em casa, não dá. Eu moro perto da casa do Zezinho. Segura um pouquinho. Eu vou ali buscar pra você. Aí eu falei assim, então, e ela falou, eu fui, dei, né? Peraí, vamos lá.
eu dei aula de teatro na casa do Zezinho. Aí quando uma atriz vira para você e fala, a primeira informação é, eu sou atriz. Segunda informação, eu dei aula de teatro na casa do Zezinho, como voluntário. A minha cabeça já deu um boom, assim, já, né, fez um L. Por quê? Porque na minha associação, a cabeça aqui, era assim, ela sai de uma região nobre para ir para Capão Redondo. Então não foi uma única vez, não foi 2 vezes, né? Foi várias vezes para fazer essa aula, preparar esse elenco para criar uma peça. Ela não precisava fazer isso. Uma coisa é você estar numa festa, curtindo aquele momento. Outra coisa é você trabalhar, né? Você trabalhar em um lugar como voluntário para que as pessoas se desenvolvam e ver aquilo acontecer sem obrigação nenhuma. Então ali ela já criou a Denise um dos personagens já começa a surgir ali. Passar por problemas sonoros. Não, tá baixo hoje o sinal. Tá baixo aqui. Tá baixo. Mais alto, botou a gente. Você quer dar uma pausa aí? Não. A gente depois na edição a gente corta. Então, é nesse eu achei legal desse momento. Posso repetir depois se fosse possível. Acho legal esse momento porque assim, essa menina, que é a Delma, essa atriz, menina fora do modo de falar, tá? Menina mulher, menina mulher. É uma pessoa incrível. Porque eu virei pra ela e falei assim, me passa seu contato, quando eu for lançar o meu livro, eu te chamo, convido. Já era uns pontos, né? Eu pensava nisso muito antes de ter isso aqui. Eu tinha, 2011, eu lancei o primeiro livro em 2016, depois veio 2020 e agora eu vou lançar o Literatura Imaginal que tem a ver com os pontos que eu falei com ela. Né? Agora você imagina o seguinte, em 2011, você vira para a pessoa e fala, me passa seu contato que eu vou te ligar quando eu for lançar o livro. A pessoa vira e fala, ok. Que legal, eu vou no lançamento, você me convida. E passa o contato dela. Eu guardei o telefone dela por somente 15 anos. Porque se você fizer os contos, 2011, dá um pouquinho mais, né? Daí, entre 15 e 14. Vai fazer 15, então dentro aí desse espaço, Esses parâmetros. perdi 2 manuscritos, que eu fiz 2 cadernos de 10 matérias, preenchido à mão, na enchente. E não perdi o contato dela, que eu coloquei numa caixinha de madeira, na estante, que vazou a água, molhou tudo em volta, mas não molhou dentro, entendeu? Eu tava com o contatinho dela lá, né, o contato guardado, bonitinho. E recentemente eu entrei em contato, fazendo o lançamento do livro, o livro está com previsão para agosto, entre julho e agosto. E aí está com a editora, eles estão fazendo a revisão. E eu entrei em contato com ela perguntando se eu poderia contar, falar o nome dela. Eu acho que é importante perguntar para as pessoas, só 15 anos depois. Quando eu mandei a mensagem, eu falei assim, olha, você que me passou seu número. Foi você que me passou, em 2011. Aí eu falei que quando eu fosse publicar o meu livro, eu iria te convidar para o lançamento. Você falou que tudo bem. E aí eu gostaria de saber se eu posso contar essa história. Aí ela falou, não, tudo bem.
Legal isso daí. Mas a gente vai criando assim, às vezes é uma coisa meio inusitada, parece uma oportunidade, é bem legal isso. Até assim, no caso eu tive experiência com escrita tudo, aí tem uma parte voltando atrás que você tinha falado dessa questão do acreditar, né? E aí eu tinha isso. Quero ler seu livro. O primeiro poema que eu escrevi, aí eu tipo saí mostrando pra todo mundo, mas não falei que foi eu que escrevi. Aí eu, vamos ver, se o pessoal falar que é bom, eu falo que foi ele. Eu tinha isso também. Porque a gente fica nessa segurança. E aí, pra escrever, eu tive uma amiga minha que ela incentivou, porque assim, eu escrevia poema, a gente tinha na época, existiam grupos no e-mail, tá? E-mail, era por e-mail. História, bem histórico, né? Época dos dinossauros. É como se fosse um WhatsApp. Mas no e-mail. Depois, você pegou o MSN também, né? Peguei o MSN, sei que tudo essas coisas. E aí ela, tipo, a amiga minha, ela recebeu a proposta de fazer uma coletânea e ela falou, Luciana, eu tô esperando o seu conto, mas você sabe que eu não escrevo conto, eu escrevo poesia. Ela, não, mas você consegue escrever um conto. Não, eu só consigo escrever poesia. E aí ela ficou enchendo tanto saco que eu acabei escrevendo um conto. Mas eu não tinha a menor pretensão de escrever contos nem nada, porque eu tava contente com a minha poesia. E virou livro de conto? Virou uma coletânea de 14 contos. Aí eu escrevi É que eu não estou com o livro aqui porque eu pensei que você não interrompeu. Gente, ele não só faz nada, ele escreve também, né? Livro não se presta. Esse eu trouxe pra vocês. É de vocês. Aí você decide o que vai fazer. Você vai deixar na escola. Pode fazer parte do cenário. Ele é de vocês. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas eu acho que é interessante uma coisa que você falou. Que assim, a gente parte do princípio do sonho, só que nem sempre as pessoas entendem os seus sonhos, entendeu? Acho que o que resume a nossa conversa é o sonho, sonhar. Eu resumo o jovem como uma nitroglicerina, né? Ela é capaz de explodir, mas também de fazer sabor. Depender do manuseio. Do manuseio. E assim, o jovem ele tem essa energia. Tanto que quando vão fazer uma guerra, quem que vai? Jovem. Né? Quando vão estudar algo novo, quem vai? Jovem. É sempre o jovem. Entendeu? O jovem ele tem essa energia que bem administrada, não numa guerra, bem administrada, ela vira. Não, então, mas é isso, né? Ela pode fazer toda essa energia do jovem, ela pode fazer tanto o bem quanto o mal. Sim. E é interessante a gente pensar nisso, entendeu? É interessante a gente entender que o que acontece na sociedade quando você vê jovens na casa do Zezinho, por exemplo, criando, escrevendo, desenhando, fazendo, porque não é só eu. Falando, vocês estão vendo um exemplar aqui, e olha que, como diria o tio Saulo, é um Zezinho rebelde, entendeu? Que não faz as coisas do jeito que deveria fazer. Né? Tem muita coisa na casa do Zezinho que eu deveria participar como um mosaico. Eu vou lá como voluntário e fico no mosaico e não desenvolvo o mosaico como eu gostaria, porque eu não tenho aquela paciência da tia Ana. Sabe? Eu falo pra tia Ana que eu me inspirei nela para fazer o formato do livro, porque ele é todo quebrado. É como se fosse vários contos. Vários contos que se amarram. Entendeu? E aí quem tá lendo fica doido. Cria um negócio assim de amarração. Porque parece um mosaico. Ele cria esse contexto. Aí ela brincou comigo e falou assim, não, mas eu queria que você fizesse um mosaico aqui. Aqui. Um mosaico aqui. No texto. Não, mas eu acho... eu dei uma olhada no livro, gente. Esse livro que a gente tá falando, só para contextualizar, porque acho que a gente falou muito... É o livro que ele produziu, o livro tá já em fase final, em breve vai ter lançamento. E assim que tiver lançamento a gente vai anunciar no podcast para todo mundo lá. Falo velho até o fim da linha. Seria fazer uma pergunta dos personagens. Sobre o personagem Passarinho e o Careca. Eles têm, se não diferente, eles têm algum simbolismo por trás? Porque... Passarinho, porque eu não posso falar o nome da pessoa, mas está lá, inclusive. Que quando eu faço referência aos passarinhos,
Tem um que é um dos passarinhos que é citado, era ele, né, que porque assim, na capoeira, a gente tem muito apelido. O apelido ele é significativo, ele tem um significado na capoeira. Qual é o seu apelido? Abelha. Pai. Do mês de pai, porque eu uso uma faixinha pra ir, pra não suar, cair sonora, aí me chamaram de pai. O meu é abelha. Por uma questão óbvia, como diria o mestre Rodrigo. Então, assim, o passarinho, ele é inspirado em alguns personagens que tem nome de pássaro, né? E nesse personagem, porque aí o que acontece? Você vai construindo elementos que vai juntando um personagem só, mas o personagem que deu origem ao passarinho era um mestre de capoeira, jovem, que entrou numa briga e faleceu assassinado. Então, assim, ele é muito inspirado nisso, tanto que o motivo que leva o passarinho a ter esse final trágico é uma briga que aconteceu e tal. Aí você tem que ler o livro. Spoiler! Porque o tempo todo a gente vai falar de elementos da periferia que eu costumo falar assim, que são questões, tudo que está lá são questões e revelações que os políticos não querem que você saiba sobre a periferia. Né? Como a periferia resolve os problemas. Né? Tá ali dentro. Como que a periferia sobrevive aos massacres. Né? Tá ali dentro. Psicologicamente. Porque você imagina um bolo de carne, fica macetando, enfia porrada ali, vai sair só o suco da carne. Isso é periferia. Entendeu? Eu me sinto assim. E aí, como que desse suco, de toda esse massacre que é vivido, você consegue se reerguer e fazer coisas, né, vamos dizer assim, incríveis? Mas eu acho que a periferia ela tem essa força assim, de se reinventar, de sobrevivência. Eu acho que mesmo. isso é periferia. Acho que essa é a definição de periferia. Acho que a gente tem que sempre estar inovando, sempre estar à frente, ainda mais por ser Maria sempre negros, ajeitados, migrantes. A gente sempre tem que estar um passo à frente, sempre tem que ser melhor que o filho do patrão. Mas não é visto. Não é visto, não é falado, não é valorizado, não é. Né? E aí, porque há um trabalho de sangria para você chegar aqui. Sim. Entendeu? De muita luta, muita dificuldade. Não é só minha, de um monte de gente. Entendeu? Para vocês estarem aqui hoje foi uma dificuldade. Dificuldade com som, dificuldade com gente que não entende o que vocês estão fazendo, que acha que é besteira, entendeu? De um monte de professor que fala, uns palhaços ali que estão fazendo. Não é assim? Sim. Ou eu estou errado? Porque muita gente, e não estou falando dos professores no sentido dos que estão aqui, estou falando no sentido geral. Isso. Né? Dos amiguinhos de vocês, todo mundo, todo o corpo. Lógico que aqui é diferente, porque senão vocês não estariam fazendo. Acredito que tem pessoas, isso é muito, né? Tem pessoas que acreditam no que vocês estão fazendo, porque senão vocês não estariam aqui. Eu tenho que falar delas também. Eu falei que a gente tem que lembrar dos que desprezam, mas também tem que lembrar dos que estão com a gente. Né? Eu tenho muitas pessoas comigo. Assim, a Bel acreditou em mim, porque senão ela não teria me escutado. Foram 5 minutos que mudaram a minha vida, né? Dela virar e falar, conversar comigo. E aí eu poder 15 anos depois ligar para ela e falar, posso falar de você? Pode, entendeu? A Gilda Nomassi, que é italiano, né? Elegante é outro nível. Eu falo Gilda Nomassi, ela é uma atriz que me inspirou para fazer a construção física da personagem. Aí no final eu faço uma piada, né, com a Denise, que eu sou o careca, que é o personagem, fala assim, só autoriza os direitos para fazer um filme se for com a Gilda Nomassi. Aí a Denise é uma atriz,
Ela fala assim, mas não pode ser eu? Não, só a Gilda. Você não pode. Você não pode. É uma piada que só funciona com a Gilda, entendeu? Tem que ser a Gilda no papel. E a Gilda, também, respondendo o que você me falou, como que deu origem ao livro, a Gilda é uma pessoa que eu virei para ela e falei assim, Gilda, eu estou construindo um personagem inspirado em você, pegando a história da atriz de teatro que vai até uma ONG. A Denise é uma atriz de teatro que vai até uma ONG. E precisava, porque eu não conheço, não tinha muita relação com a Bel, precisava de uma pessoa para construir essa personagem. Eu falei, ela é a Gilda, que eu via todo esse traço, né, o cabelo cacheado e tal. Aí descrevi a Gilda. Falei, Gilda, tem um personagem que eu escrevi pra você. Ela falou assim, faz a história. Eu falei, mas eu queria fazer de forma teatral pra você, né, dramaturgico e tal. E eu não sei escrever dramaturgia. Aí ela escreve do seu jeito e depois a gente adapta. Aí eu fiz literário mesmo, formato literário, como se fosse contos ali, que eu fui amarrando. E aí quando ela falou assim, faz que eu vou, e aí eu contei um pouquinho, ela falou, dá um filme isso daí, né? Aí ela falou assim, faz que eu vou estar no seu filme. Pra mim foi igual um cheque em branco, entendeu? Compra lá que eu assino. Porque você se aceita quando um ator, né? Ela é uma atriz profissional de filmes, o Ausência, ela fez a Ausência com o Chico Teixeira, ganhou prêmios em Cannes o filme, sabe, né? Prêmio de Cannes. Então, você lembra quando fungou? Ele tava junto, ele tava lá, meu. Nossa, eu sofrendo bullying. Aqui é a voz do povo e a resistência aqui. Tá vendo? Gosto dela. Aí o que acontece? Ela falou, eu vou estar lá. Então ela depositou, que acredita, né? Depositou confiança, né? Sim, eu tenho escrito. Eu falei, tem que escrever esse negócio. Aí eu escrevi. Agora tem que escrever. Aí eu comecei a escrever na raça, assim. Eu fui escrever na força de vontade, na força do ódio. Né? Quando eu terminei, no dia seguinte eu mandei pra editora. Eu falei, eles não vão gostar mesmo, então vou mandar do jeito que tá. Aí na segunda-feira, mandei, no final de semana, segunda-feira, ela já entrou em contato e falou, gostei, vamos fazer? Gostei, vamos fazer. Não, mas E aí, deixa eu finalizar. Tá, finaliza. O Careca, ele é um personagem que existe também. São personagens que estão naquela construção, talvez não dentro daquela ordem. Por exemplo, tinha um motorista careca, só que ele era careca de verdade. Eu conheci uma pessoa que era careca, só que tinha cabelo. Aí eu juntei. Por que ele era um cara que tinha cabelo? Que é o caso do motorista. Porque ele, quando ele era pequeno, a mãe teve que rapar o cabelo dele por causa do piolho. Entendeu? E aí, tem muitas dessas histórias na periferia. Antigamente era a solução, pegou o piolho. Eu raspava. Eu lembrei da história do meu pai. Meu pai falou que ele via aquele comercial da mãe lavando o cabelo do menino pra tirar o piolho. E aí ele falou que pegou o piolho só pra mãe dele lavar o cabelo dele assim. Igual o comercial. Eu amava ter piolho pra mexer no meu cabelo, gente. Ele acabou careca ou não? Ficou careca. Era mais fácil. As meninas não tinham isso, né? As meninas sofriam lá abrindo a cabeça e coceira. Tá vendo? É isso. Tem mais alguma coisa que você tinha falado de arte aí? Quer finalizar? Eu só vou finalizar. Minha pergunta, que eu elaborei de uma forma também que hoje as vozes que a gente tem são não censuradas, que eu vou explicar. Eu sou a voz do além, né, gente? Mas as vozes que a gente tem da própria periferia, dos alunos de escola públicas, que vem sofrendo uma alienação muito forte, né? E a arte é um meio de quebrar isso. Sim. E hoje a gente tem, quero que você exponha as dificuldades. Seja, por exemplo, a gente pode citar as inteligências artificiais que vão tornando uma única verdade, né?
E também o problema das pessoas hoje não conseguirem discernir a arte como uma forma de resistência. Sim. Vamos tentar elaborar isso aí. Você viu que houve todo... Para eu chegar no meu formato de arte, né, que eu brinco muito com os professores de arte lá da escola, tem o Sérgio, que é lindo, um excelente professor de arte, aprendo muito com ele, não tenho nenhum problema, nenhum pudor de dizer isso. Ele fala, porque tem que desenhar no estilo, né? Ele vem com o dadaísmo dele, todo o realismo. Eu falo, o meu é arte naif, né? Que é arte infantil, a arte mais... E aí eu brinco muito assim, porque, na verdade, o que acontece? Qual que é o conceito aqui? Quando a gente fala de arte virtual, você pode usar isso, é uma ferramenta. A gente tem que pensar nisso como ferramenta. Igual eu falar para você que a Disney perdeu espaço para a tecnologia, jamais. Os desenhos manuais, eles não perderam espaço, né, completamente, mas a Disney aproveitou a ferramenta de desenho, porque até hoje se faz desenho para chegar no 3D. Só que eles não são apresentados ao público da mesma forma. Porque antes de você ver o Toy Story, ele tem um storyboard que ocupa uma parede dessa inteira com os desenhos passo a passo do que vai acontecer. Então o desenho não morreu. E precisa de um ser humano ali para construir essa história. Tá? Então eu não acho que a inteligência artificial seja um problema. Toda vez que você olha para a tecnologia como um problema, o problema costuma ser você. Sim. Porque o que acontece? Eu não posso falar para uma pessoa não usar um computador, mas eu posso dizer para ela que se ela usar só o texto ali e não souber as regras de português, o computador vai fazer a parte dele. Mas e ela, na hora que ela for fazer uma prova, na hora que ela for, né, provar o seu conhecimento, o seu valor? Porque o seu valor não pode depender do que está ali. Ele pode sim aproveitar essa ferramenta para engajar o seu material, né, para deixar o seu material, né, com uma qualidade. Porque isso aqui foi passado no Photoshop, isso aqui foi passado. Eu não posso falar mal da tecnologia, entendeu? Tendo um trabalho 3D, eu consigo modelar ele e virar uma animação. Legal, interessante. Só que o 3D, uma coisa é eu passar para o 3D, né, modelar, e depois com a IA eu animar. Isso é uma coisa. Mas a IA não cria isso aqui. E olha que eu já tentei. Ela cria outra coisa. Outra coisa. Pode ser melhor ou pior, não sei. Mas não é isso. Entendeu? Então, a IA não vai criar a Mônica, a IA não vai criar o Mickey Mouse. A IA não cria. Ela pode criar algo semelhante, pode ficar próximo, mas não vai ser aquele personagem que um dia foi criado por um ser humano. E não vai criar outros personagens que podem ser criados pelo ser humano. Eu acho que a essência do ser humano, ela permite algo, uma coisa que eu chamo de sabor, né? Mas eu tiro assim, por exemplo, fica algo mecânico, é isso que eu quis dizer. Eu não conta, aí eu vou lá e coloco a descrição. Por mais que eu tente detalhar a minha descrição, aí ela não consegue criar o que eu realmente quero passar. A essência. A essência do personagem. Isso. Então você olha a minha descrição, mas você olhar o que a IA criou em cima da minha descrição, você vai ver que a essência está diferente. Porém, por exemplo, isso eu vi o editor, né, da Companhia das Letras falando no Roda Viva. Uma IA já consegue fazer uma orelha, consegue fazer uma sinopse, ela pega um texto inteiro ali, ela faz
E ela faz em pouco tempo. Eu fiz a sinopse do meu livro. Segundos. Não, assim, eu não terminei ainda, mas eu joguei, pedi pra ela fazer uma sinopse. E ficou até interessante. Eu falei, Ficou nossa, melhor que a sua. Eu falei, eu quero... Ficou com certeza. Eu Até eu acho. olhei aquela sinopse e falei, nossa, eu quero ler esse livro. Não é? É isso aí. Então, mas é uma Não vai ferramenta. substituir, né? Você- Eu não enxergo assim. É porque assim, a gente tem uma coisa de ficção científica que o computador vai substituir o ser humano. Pode ser. Pode ser. Mas na hora que substituir todos nós, não precisa da gente estar aqui também, né? Você concorda comigo? Também. Pra ter, teve que ter alguém criando, né? Então, Você entende? Então eu parto desse princípio. Vai dificultar o mercado? Sim. Isso a gente também precisa entender. Claro, você precisa de entender de computação agora, além de você saber desenhar, pintar. Entendeu? Precisa entender. A gente já fala de um analfabetismo tecnológico. Sim. Porque precisa ter essa competência tecnológica. Vocês estão mexendo com tecnologia. E há um tempo atrás a gente dizia que o teatro iria morrer porque o cinema surgiu. Há um tempinho atrás a gente dizia que o cinema ia morrer porque a televisão surgiu. Né? E agora estão dizendo que o livro vai morrer porque o Kindle surgiu. Entendeu? Não sei, depois da Quarta Guerra Mundial, se tiver, que vai se cumprir a profecia do Einstein, né? A gente tem todo tipo de profecia, mas ninguém escutou a do Einstein. Que é, depois perguntar para ele como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele falou, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com pau e pedra, que a gente já não vai ter mais nada. A gente já tem bomba atômica, a gente tem condições de explodir o mundo. Né? Então, a gente precisa trabalhar com as ferramentas, né? De maneira... Eu acho que é isso, é você saber usar a ferramenta a seu favor. Hoje em dia você precisa, tá tudo muito digital, tá tudo muito... que nem aqui, tipo, a gente, tipo, essa entrevista aqui. A gente tá dando essa entrevista digital, tudo super parede, a gente precisa ter. E hoje em dia é muito acessível, né? Não é mais aquela coisa de outro mundo. Há 10 anos atrás seria escrito. Sim. Ou então teria que fazer no áudio e depois transcrever tudo. No rádio. Não, mas você gravava a entrevista com a pessoa e transcrevia essa entrevista. Então eu não vejo a tecnologia, a gente problematizar ou demonizar a tecnologia, falar não deve existir, não, a gente tem que saber usar. É importante saber usar. Porque até assim tem essa questão agora que os dubladores, que eles já conseguem pegar a voz da pessoa, mas só que aí ela não consegue passar a emoção que um dublador passa. Tanto que o dublador tem que ser ator, né? Ele tem que ter Então, aquela... mas ainda que ela faça, ainda que faça o personagem 3D, vai precisar de alguém por trás daquilo. Ela não tudo. vai criar tudo sozinha, Não vai. da Vai cabeça precisar dela. de Vai ter que alguém. alguém para dar os comandos, alguém para dar ideia para ela. Que ela Alguém cria. pra assinar aquilo, né? Ela precisa de alguém para dar ideia, por exemplo, é o que você falou, tipo, a arte ela vai se reinventando, na verdade você vê, o teatro até hoje ele continua, porque é diferente você assistir um filme, é diferente você estar numa peça de teatro, são emoções diferentes, é a mesma coisa, a televisão, tudo bem, mas você chegar lá, para quem gosta, por exemplo, eu adoro cinema, então, mas para mim não é só ir lá e assistir qual o filme, mas o fato de estar ali, eu presto atenção na imagem, no som, no conforto. A experiência do momento. momento. Então acho que a arte é a mesma coisa. A arte ela é isso, ela é uma reinvenção. A experiência. Eu falo nas minhas aulas que assim, existe toda uma linha que a gente fala da arte, né, de construção até chegar no Renascimento, que era a arte buscando a perfeição. Buscando. Mas aí depois que você encontra ali no Renascimento a perfeição da Mona Lisa, aquele sorriso enigmático, tá sorrindo? Tá sorrindo ou não tá sorrindo? Né? E essa perfeição ela vai descendo, formando um triângulo aí com a desconstrução. Eu encontrei a perfeição, agora como que eu vou desconstruir isso tudo? Por quê? Porque existe a câmera fotográfica, hoje existe a IA, hoje existe... Para que não é só o porquê eu vou pintar, mas para que eu vou pintar.
né? E aí você vai passar a entender Pollock, passar a entender Picasso, porque se eles fossem desenhar igual todo mundo desenha, ou igual os renascentistas desenhavam, já não fazia mais sentido, porque tinha a máquina fotográfica. Por isso que quando você vê o quadro de Guernica e entende a história daquela guerra, você entende por que ele é daquele jeito. Porque senão seria Caravaggio. Seria aquela coisa mais... E você olhar a cabeça de, né, a cabeça de João Batista na bandeja de Caravaggio, você vê uma peça de teatro ali. Mas ela é tão terrível que não dá muito gosto de ficar olhando aquele negócio. Só que você vê Guernica, é a mesma coisa. E são traços. E você fala, nossa, que horripilante. Mas é a mesma coisa quando você pega assim... Você já viu Guernica, né? O quadro de Guernica? Nunca viu? Não, então veja. Veja o quadro, olha o quadro depois eu vou pesquisar a história. A gente... Eu posto os links, eu encho os links. Vai ter o link do Repórter Abelha também, que eu esqueci. Você esqueceu? Não esqueci não, vai ter o link lá no comentário. Não, vai ter o link no comentário. Vai ter o link lá no canal, eu acho que é o canal. Olha, terrível. Mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta aí? Acho que a gente falou, porque acho que até quando você falou dessa desconstrução da arte, eu acho que assim, a gente entra mesmo nessa questão assim, que eu ia falar da arte como uma coisa subversiva. Ela sempre vai ter esse viés, né, de você, tipo, questionar a ordem vigente. Acho que a arte, ela faz muito isso, né? Sim, sim. E isso na sociedade como um todo, né? Só que a sociedade não valoriza a arte. Que era uma coisa também que eu ia entrar quando eu ia falar da minha história, mas eu não vou entrar porque já deu tempo aí, né? Mas é só um ponto que eu acho que é importante. A gente não vê a arte como profissão. Eu venho de uma família que tem essa cultura. A arte tem que ter calo na... arte não, né? O trabalho tem que ter calo na mão. Isso. E é essa a linha de raciocínio. E eu acho que a arte... Tem uma frase do Karnal, que é interessante. A gente procura muito assim, para que serve? Quem serve é servidor, é serviçal. Eu fui garçom, então eu servia. Né? Agora, a arte, ela não é para servir, a arte é intelectual, ela é para liderar. Quem tem um pensamento intelectual, ele vai liderar, ele vai entender qual é a cultura do outro. Você lembrou até falando assim, eu lembrei do livro Admirável Mundo Novo. Sim. Porque você tinha os Delta e os Delta eles já eram programados para não gostar de arte, não gostar de pintura, não gostar. Porque ela leva ao questionamento. Sim, sim. E é o que a elite quer que a massa tenha. A elite não quer que a gente tenha. Tanto que, por exemplo, eu faço exatas, faço oficina, e eu não tenho história, eu acho isso absurdo, porque acho que todo mundo deveria ter aula de história por causa disso, porque a elite não quer que a gente tenha essa cabeça pensante de olhar para o passado e ver o futuro para repetir os mesmos erros. Até a literatura marginal, acho que ela demora a chegar assim, porque você não quer que as pessoas... Agora você entrou numa área perigosa, é longo isso aí. Então porque, mas assim, acho que na forma geral é difícil você querer que as pessoas vejam, por exemplo, a própria periferia, enxergar ela. Porque assim, tem pessoas que assim... Então, aí você começar a questionar essa ordem vigente, essa coisa, porque acho que a arte ela tem isso. Quando a gente estava falando de literatura marginal, a definição que eu tenho, aí é particular, tá? Você é professor de português, né? A definição artística do negócio. Da definição cada um faz assim. A definição artística do negócio. A arte teve, nos anos 70, teve uma literatura marginal, mas que era contra a estética da faculdade, estética da academia, como a gente chama. E aí ela vai ter depois um outro olhar, só que ali nos anos 90, um outro olhar já voltado para quem é da periferia. Então quem é da periferia começa a escrever. Entendeu? É mais ou menos assim, os alunos cansam de ouvir os professores escrevendo dele e falam, eu vou contar uma história. Entendeu? E foi isso que aconteceu. As pessoas de lá que vivem aquela situação começaram a falar,
contar do seu jeito, do seu ponto de vista. Nossa, eu lembrei da música do Chico Sainz, da etnia. Ele fala na música, ele fala, é o povo na arte, é a arte do povo, e não o povo na arte de quem faz arte com o povo. Exatamente, é isso aí. Ele fala isso, é meio enrolado, mas é assim, então é o povo fazendo a arte dele e se mostrando, não é mais alguém falando, que foi você a gente tinha conversado antes do cortiço. O cortiço você tem uma pessoa que não é de lá falando de lá. Sim. Como você é com essa frase dele? Ficou maravilhoso. Então, agradecimentos, né? A gente agradece você, essa participação. Acho que foi muito. A escola, agradeço a escola. Qual é o nome dessa escola? Maria Petronila. Fala o nome dele. Dos Milagres A Escola Estadual Maria Petronila Milagre. Dos Milagres Monteiro Limeira dos Milagres. Meu Deus, eu sempre esqueço o Limeira. É muito grande. É Petro. A gente falou com o Petro, agradece você, o podcast eu acho que o que a gente tirou hoje dessa entrevista foi buscar conhecimento. E também acho que sempre buscar conhecer pessoas novas, sempre, que sempre alguém vai conseguir te ajudar. Tipo, o Jorge Ben fala, sabe, simpatia. É isso que os marginalizados são. Eles são uma única coisa, uma única massa que vai unir. Então, se o Luciano quiser repetir essa frase, Luciano, acho que vai dar. Não, é muita coisa pra falar. Mas eu acho assim, eu queria agradecer você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Eu acho que foi uma conversa muito boa, muito proveitosa. E eu falo assim, eu vou deixar o link das redes sociais deles lá pra gente saber. Se convido vocês, não estou falando só do público, vocês aqui. Eu mando, sabe que eu mando para você que eu tenho esse contato, mas quero que você mande para eles também. O convite, lançamento, quero vocês lá, façam umas fotos, entreviste o povo se vocês quiserem. A gente vai também, quando for o lançamento, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, então fiquem de olho. Então é isso, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, gente.